Apesar do número crescente de números de depressivos por aqui, uma pesquisa recente aponta o Brasil como um dos países mais felizes do mundo. Uma coisa que é importante separar, né? O que é alegria de felicidade? Eu acho que o povo brasileiro é um povo alegre, né? Felicidade é possível, a alegria acontece. O que é alegria? A alegria é um estado de corpo. Quando o seu corpo está satisfeito, está alimentado, está agasalhado, está atendido nas suas necessidades físicas e também eu tenho o meu psiquismo atendido, eu sou alegre, eu fico alegre. Então eu não sei como é que eles medem para fazer essa estatística. Eu acho que eles estão medindo índices de alegria e não de felicidade. O estudo, chamado de Índice Global de Bem-Estar, entrevistou mais de 133 mil pessoas em 135 países para avaliar os 5 elementos principais que compõem a noção de bem-estar: gostar do que faz diariamente, ter relacionamentos saudáveis em sua vida, fazer um bom gerenciamento de suas finanças, sentir-se bem em sua vizinhança e ter uma boa saúde. A pesquisa revelou que o Panamá é o país mais feliz do mundo, seguido pela Costa Rica, Dinamarca e Áustria. Em quinto, estamos nós, bem-sucedidos em 3 ou mais elementos. Felicidade é um estado de espírito, senão nós só poderíamos ser felizes encarnados. E não é verdade, os mundos felizes não têm matéria. E o que é esse tal de estado de espírito feliz, né, vamos dizer assim? É realmente uma espiritualização dos seus valores de vida, da sua visão de mundo e da sua visão da sua vida em relação a esse mundo. E isso pode te dar preâmbulos, né? Vamos dizer assim, uma sensação prodrômica que eu falo, que vem um pouquinho antes da felicidade. Isso sim é um estado mais difícil. Você sabia que alguns alimentos podem colaborar no desenvolvimento da depressão, assim como outros podem ajudar no seu combate? Estudos recentes apontam alguns alimentos que fazem com que os sintomas da doença apareçam. Foi um estudo publicado numa universidade espanhola que mostrou que num grupo de pessoas que ingeriam mais fast foods, o número de depressivos era maior. Então a correlação desse estudo provavelmente está mostrando que quem ingere mais fast food tem provavelmente uma ingesta maior de gordura saturada e gordura hidrogenada. E isso poderia causar uma inflamação dos neurônios e isso poderia predispor a quadros de alteração do humor, de cognição, de atenção, de memorização, de um modo geral para a saúde cerebral. O nutrólogo Roberto Navarro estuda como diferentes dietas influenciam na nossa mente. É fundamental a presença do carboidrato na dieta. O carboidrato são alimentos como legumes, verduras, frutas, os cereais, o arroz, o milho, o trigo, as leguminosas, soja, ervilha, grão de bico. Os carboidratos, eles são fundamentais para que o cérebro consiga captar para formar a serotonina os nutrientes necessários. Existe um nutriente muito importante chamado triptofano. A banana tem o triptofano, que é uma proteínazinha, e tem um aminoácido e é um carboidrato. Então banana, ameixa, a gema do ovo tem triptofano, o iogurte, de preferência o desnatado por causa da gordura, que não pode ser excessiva, é fonte de triptofano, as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Eu excluiria da alimentação do dia a dia, né, do paciente que está em depressão ou com uma tendência a ficar deprimido, o álcool, já que o álcool ele é considerado um depressor do sistema nervoso central, ele realmente diminui a produção de neurotransmissores ligados à atividade cerebral, à atenção e ao humor. Uma alimentação balanceada, você gostar de você e se tratar, é uma situação que você envolve o seu psique no alto amor, né? Agora, o melhor antídoto para isso, espiritual, é a oração. Mas a oração não pedinte só, a oração de agradecimento, a oração de louvor, a oração para que você compreenda a transcendência da vida e saiba que aquele momento difícil que você está passando, ele é momentâneo diante do que é a vida eterna, não é? Como diz o Raul Seixas, é tentar outra vez. Eu acho que nesse momento, Deus que nos dá, que nos fortalece, né? Foi Ele que me tocou, foi para Ele que eu pedi
me ajuda foi quando eu percebi ele falando comigo, vai, se você não me entregou a sua vida, então você vai e acredite que eu vou te dar o sustento. E foi com o conforto dos familiares e o apoio do seu ginecologista que Viviane se recuperou. Depois de uma semana eu voltei no meu médico, no meu ginecologista, e o Roberto falou que estava acontecendo essas coisas, de eu estar chorando, de eu não querer ficar com ele. E aí meu médico falou assim, olha, seguinte, Roberto, agora é você que vai ajudá-la. Agora é você, não tem outra pessoa. Você vai ser o escudo da Viviane nesse momento. E aí ele me perguntou, você quer tomar remédio, Viviane? Aí eu falei, não quero tomar remédio. Ele, então, eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Com apenas 2 meses do nascimento do filho, ela voltou a trabalhar e foi por meio do esporte que sua recuperação foi possível. A base da serotonina, né, da formação dela é o exercício físico. Eu tenho pacientes que quando eles vão bem no tratamento, é porque o tratamento, a parte física foi instituída, porque você produz serotonina em níveis adequados. Porque depois disso, aí sim eu fui percebendo o que era ser mãe, né? Amor, cuidado, queria ficar com ele, eu sentia saudades. Dar aula e ajudar outras pessoas em depressão foi uma forma de entender melhor o seu problema. Conversar com outras pessoas, com outras mães, né? E elas foram me contando a situação as situações diferentes que elas passaram também. E aí fui percebendo que não foi só comigo que aconteceu isso. A maior força de Bernadette também veio da ajuda ao próximo, quando encontrou a Abrata. Eu vim para a Abrata porque eu queria ajudar um amigo que também tinha depressão e não tinha condições de pagar um médico. A Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, é uma organização sem fins lucrativos que se propõe a tratar pessoas que possuem transtornos neurológicos, como a depressão e o transtorno bipolar. Aqui, eles organizam grupos de apoio, fazem dinâmicas e palestras sobre a saúde e o bem-estar. Me apaixonei pela Abrata porque na primeira palestra que eu fui eu aprendi muitas coisas inclusive que explicavam o que tinha acontecido comigo. E Olhe é outra pessoa que passou a ajudar outros depressivos para amenizar a sua própria dor. É remédio, sabe remédio? Porque se você não se doar, mas em qualquer área da sua vida, o que você puder fazer, nem sei se é fazer o bem, é a minha intenção, mas eu não sei se faço. A causa espiritual da depressão é o egoísmo. Como que você rompe o egoísmo? Fazendo exatamente o contrário, que é a caridade. Não é o contrário, mas é o equilíbrio, é a caridade. Então isso eu falo muito para as pessoas, às vezes as pessoas não têm ligação religiosa nenhuma e nem querem ouvir falar de religião. Então eu percebo assim, mas tem alguma coisa que você gosta de fazer, não gosta? Então, faça isso para alguém sem esperar retorno e sem fazer alarde, sem que ninguém saiba. Hoje, elas são agradecidas à instituição, têm certeza que não se pode jogar a toalha e que ajudar o outro é o melhor caminho para a cura. A gente revê valores, né? Quanto a gente sofre às vezes por uma situação ou outra que não são assim tão importantes, então a gente acaba vendo a vida de forma diferente. O treinamento espiritual, na verdade, é fazer com que as pessoas façam essa introspecção e possam mudar o próprio autoavaliação, autoconceito dela, né? Então, muitas pessoas que ainda se julgavam incompetentes e incapacitadas, quando compreenderam que sou filho de Deus, muda a situação. O SECO, Centro de Convivência Cooperativa, é outro local empenhado na recuperação de pessoas com depressão. Seu serviço é gratuito e oferece atendimento integral ao paciente. Vamos lá conhecer? O SECO é um serviço da saúde pública municipal que foi criado para formar uma rede de atendimento, especialmente da saúde mental, que pudesse estar inserindo as pessoas que estão saindo naquela época dos manicômios que foram fechados, né, e podendo se inserir socialmente com a população, com a comunidade. A Kira é um dos atendidos pelo SECO e tem aprendido aqui uma nova forma de levar a vida. Conviver com outras pessoas assim, aí você consegue melhorar. Você acaba saindo um pouco desse teu mundo fechado, que é a depressão. O mais importante é a pessoa sair do casulo,
ela sai da caverna, ela sai dela mesma e pede ajuda. E aí você pode pedir ajuda para a família, mas às vezes a família não acolhe. Não tem importância, pede para amigos. Ah, mas o amigo não acolhe. Pede para terapeuta. Ah, não acolhe. Você tem alguma religião? Não importa se pode ser os neuróticos anônimos, pode ser a arte Mahikari, pode ser o Jorei, pode ser o espiritismo, né? Para que você aumente a sua compreensão do para quê da vida, não do porquê da vida. Elaine é outra frequentadora do centro. Participa de oficinas, terapias ocupacionais. Eu faço pintura, jogos de brincadeiras, que eu me identifico desde criança brincando de bola. Culinária também, vou aprender a cozinhar. Gosta de cozinhar? Até que eu arranho. E adora interagir com as pessoas. Eu era muito quietinha, não conseguia me expressar com as pessoas, com os amigos, com a família. Agora eu consigo falar bem com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com os amigos. Se contrariar na vontade que a gente tem de se isolar, né? Não se isole, não fique sozinho. Sozinho você está mal acompanhada, como eu falo, né? Ela precisa ser reinserida nessas áreas culturais, sociais, artísticas, para se refazer. O tratamento pode ser longo e trabalhoso, mas não é impossível. E o tratamento inclui o biológico, que muitas vezes tem a ver com alimentação, com renovação de comportamentos e medicação, né? A parte psicológica é importantíssima também. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. E com as atividades, a interação e a ajuda mútua, que a recuperação pouco a pouco é possível. Aqui eu acabei tendo bastante amizade com várias pessoas, aí eu vou, converso. Agora estou começando a engrenar as coisas na minha vida. A comunicação subiu, assim, foi muito interessante, muito bom para a minha mente e para o meu coração também. Não é focar num pedacinho que está doente, mas olhar ela de uma forma inteira e poder também focar no que ela é potente, não doente. Quando eu cuido do físico, do emocional, do mental, do espiritual, dos relacionamentos e o contato com a natureza, é a maneira de eu prevenir, né? Vai sustentando a saúde, e aí eu faço a escolha pela saúde. E é nesse espaço gostoso de convivência que a gente encerra mais um Mundo Maior Repórter. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, mande um e-mail para nós no mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. No nosso canal no YouTube você encontra muitos outros vídeos com informações e mensagens consoladoras. Entre lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos e nos ajude na divulgação. Grande abraço e até a próxima!